Boa noite, irmãos, irmãs, que alegria estar aqui com vocês. Eu falei hoje de manhã e vou repetir que é muita emoção, é muito emocionante estar aqui. A preparação esta semana já foi algo muito especial para mim, para o meu coração. Muitas lembranças, muitas recordações. Essa igreja, ela faz parte da minha vida, da vida da minha família, de uma maneira muito profunda. Aqui eu tenho amigos, aqui eu tive pastores que me pastorearam. Eu tive os momentos até hoje da minha vida mais marcantes, eu vivi nesta igreja. Aqui eu recebi o meu chamado missionário. Aqui eu me desenvolvi na fé, aqui nós como família vivenciamos o apoio dessa igreja no adoecimento, na perda do meu pai. Eu casei aqui, essa rampa aqui parecia uma eternidade para chegar até aqui. E eu falo que a IPI Central de Prudente, ela faz parte das minhas raízes. E se você olha uma árvore, você não vê as raízes dela, não é verdade? Mas o que representa uma raiz para uma árvore, né? Vocês fazem parte das minhas raízes. Agora, essa semana, na preparação, na oração, para esse nosso tempo aqui, eu me dei conta de algumas coisas e eu quero começar a minha fala com uma confissão. Eu quero confessar algo para vocês. Desde 1998, quando nessa igreja eu recebi o chamado missionário e fui enviada lá para Florianópolis, para o CTM Sul, de 1998 até hoje, talvez o que eu menos fiz foi pregar num púlpito. Eu não sei exatamente, comecei a refletir um pouco dos lugares que Deus me levou, dos ministérios, e eu percebi que existe um fio condutor nesse chamado que Ele tem entregue para a minha vida, que não é o do púlpito. Desde lá no Projeto Siloé, apoiando a Bugra, ela era a que pregava. Depois aqui na IPI Central, acho que em 6 anos eu preguei aqui no púlpito uma vez, né? Eu acho que o meu ministério, ele talvez seja um ministério de certa forma, mais do escondido, ou do tete a tete, com as meninas da rua, do Braços Abertos, as famílias, liderança de célula. E depois, em 2008, quando nós saímos de Prudente, que fomos morar no Japão, eu também percebo esse fio condutor de Deus sempre me usando e me chamando, talvez, para algo mais de um cultivo de uma espiritualidade, de um cuidado pessoal. E, ultimamente, no estudo acadêmico, nessa pesquisa do doutorado, fiz o mestrado, estou agora terminando o doutorado. E quando o pastor Evandro me fez o convite para vir pregar, eu perguntei assim para ele: até quando eu posso responder? Porque eu entrei em oração e comecei a discernir. E nós conversamos em casa, oramos juntos, eu e o Cazu, e eu, com muito temor e tremor, irmãos, eu aceitei estar aqui com vocês. Eu acho que Deus tem algo para falar conosco nessa noite. E o nosso tema é serenidade no relacionamento com Deus. Eu achei assim, será que o Evandro acha que eu sou uma pessoa serena? Mas quem é mais perto do meu convívio sabe que não é bem assim, né? Mas, irmãos, eu tenho acompanhado as mensagens desse tema, pastor Juliano, semana passada o Marcos Frois, pastor Danilo, e eu acho que nós podemos começar com uma afirmação de que nós vivemos num mundo agitado.
Nós vivemos num mundo inquieto, acelerado. Esse meio externo que a gente vive, barulhento, tumultuado, acelerado. Mas eu confesso que, olhando para o meu próprio coração e pensando um pouco sobre pessoas que eu tenho caminhado junto, eu percebo que às vezes essa inquietação, ela não é algo só externo. Ela é uma inquietação também no nosso coração e no nosso relacionamento com Deus. Então eu tenho percebido um desassossego. Eu tenho percebido, guarda esta palavra, uma preocupação exagerada dentro dos nossos corações. Agora, é verdade que foi em 1999. Eu fiquei um pouco nostálgica com as datas nessa semana, eu confesso para vocês. Quando eu tinha 21 anos de idade, foi em 1999 que eu entrei em contato, irmãos, com 2 livros. Um livretinho pequeno, que se chama Intimidade com o Todo-Poderoso, do pastor Charles Swindoll. E o segundo livro que eu entrei em contato também nesse ano foi o Celebração da Disciplina. Eu sei que nós temos vários irmãos aqui que já leram esses livros. Mas foi o meu primeiro contato com algumas práticas cristãs que não faziam parte do meu cotidiano. Nascida na igreja, criada na igreja desde pequenininha. E eu comecei a partir disso, juntamente com uma irmã muito querida de vários nós, a Lúcia Carone, nós começamos a ler e a estudar um pouco sobre homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que tinham no seu dia a dia algumas dessas práticas, que eu vou chamar de práticas contemplativas. Mas foi só lá em 2004 que eu pude vivenciar, experimentar de fato algumas dessas práticas que a gente lia em livros. Foi quando eu fui no meu primeiro retiro de silêncio. E eu percebi algumas semanas atrás, irmãos, não faz muito tempo, de quanto o ano de 2004 foi um marco na minha vida pessoal. Esse é um exercício interessante, é um exercício espiritual para a gente fazer. Se você montar uma linha do tempo na tua vida, você colocar quais são os marcos que você teve, você vai perceber a mão de Deus agindo, você vai perceber momentos de muita dificuldade, provisão de Deus. E eu me dei conta de quantos marcos na minha vida pessoal aconteceu num único ano. Eu comecei o ano em 2004 no Japão. O meu irmão Emerson morava lá. Foi lá que eu conheci o Kazu. Foi no ano de 2004 que, depois de estar 6 anos em Florianópolis, a IPI Central me convidou para retornar, a fazer parte da equipe pastoral. Foi um ano do adoecimento do meu pai. E foi o ano do meu primeiro retiro de silêncio cristão. Eu tinha 26 anos. E para quem é mais perto de mim, do meu convívio, já me ouviu dizer que eu considero a minha segunda conversão. Eu considero que ali, naquele retiro de silêncio cristão, uma metamorfose começou a acontecer na minha vida. Num período de muita inquietação, de muita transformação, eu entrei em contato com algumas dessas práticas contemplativas. Então, o nosso tema hoje, nós vamos falar sobre a serenidade com Deus. E eu quero trazer 4 práticas. Eu acho que eu vou ser muito prática em trazer práticas.
Nós temos ótimos pastores aqui na igreja, nós temos pessoas que discursam sobre a Bíblia de uma maneira, mas eu quero hoje ser muito prática. Eu quero trazer algo para nós que tenha de verdade uma relevância no nosso cotidiano com Deus, no nosso dia a dia com Deus. E eu quero trazer 4 práticas que podem nos ajudar a cultivar essa serenidade com Deus. É bem verdade que desde 2018, como o pastor Evandro citou, eu estou terminando um doutorado em psicologia. E eu estudo a meditação cristã numa universidade na USP, uma universidade, não é uma universidade confessional. Eu estudo cristãos que praticam a meditação, eu estudo a meditação no cristianismo, um desafio enorme, irmãos, no contexto que eu estou. Mas eu não gostaria hoje aqui para nós, a direção que Deus tem dado para o meu coração, não é de vir aqui trazer essas práticas como práticas de promoção de saúde. Eu gostaria de trazer essas práticas como disciplina espiritual para nós, como práticas do nosso cotidiano diário com Deus, da nossa vida privada com Deus. E a primeira prática que eu queria trazer é a prática da oração. Se nós pudéssemos dividir a oração em 2 grandes grupos, nós teríamos um grupo das orações ativa e nós teríamos também a oração da quietude. O que seria a oração ativa? A oração de intercessão. Nós temos aqui a torre de oração, o pastor Juliano é um líder, né, até no Brasil. Nós temos a intercessão, nós temos a petição, nós temos a oração de ação de graças, nós temos a oração de confissão. Isso são orações ativas, que elas devem fazer parte da nossa vida de oração. Mas o que às vezes a gente desconsidera um pouco é que existe alguns tipos de oração de quietude. Alguns chamam de oração meditativa, oração contemplativa. Irmãos, o contrário da serenidade é um coração inquieto. E quando nós pensamos em oração de quietude, ela é uma grande ferramenta para nos ajudar a desenvolver, a cultivar essa serenidade com Deus. Se alguém te perguntar assim, mas qual que é a base bíblica para a oração da quietude? Você pode dizer, o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, se nós quisermos de fato alcançarmos uma intimidade com Deus, é indispensável a disciplina do aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha essa frase comigo. Para quem acha que oração é só falar, né? Alguém orava pensando a princípio que a oração era apenas falar, mas foi se calando até que afinal percebeu que a oração é ouvir. É tão interessante, irmãos, porque se a nossa vida de oração, se para nós cristãos oração é um diálogo com Deus, se ela é um diálogo, um relacionamento com Deus, esse tempo de estar quieto com Deus, não é assim nos nossos relacionamentos? Eu queria lançar uma pergunta para a gente refletir. Na tua vida de oração, existe um tempo de quietude? Se você pensar na tua vida de oração, nas suas orações,
existe um momento que você se aquieta diante de Deus? Uma segunda prática que eu queria trazer é a meditação da palavra, a meditação bíblica. Mas eu não queria falar aqui de qualquer tipo de leitura bíblica. Eu queria trazer um tipo específico de leitura bíblica, que se chama Lectio Divina. É diferente daquela leitura de um estudo bíblico, é diferente daquela leitura de uma exegese que os pastores fazem muito bem. Aliás, é um grande desafio para os pastores fazerem Lectio Divina, né? É diferente de uma leitura bíblica para uma preparação de uma aula da escola dominical, para uma pregação. O Salmo 119 é recheado de expressões sobre meditar nas leis do Senhor. Irmãos, não é uma hora para estudos técnicos das palavras. Não é uma hora para reunir materiais e compartilhar. É uma hora de nós colocarmos de lado todas as coisas e receber com o coração humilde essa palavra que vem para nós. Sabe esses homens e mulheres de oração lá do início do cristianismo, que desenvolviam bastante essa dimensão contemplativa da fé? Ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, a meditação deles era uma meditação nas Escrituras. Era uma meditação na palavra de Deus. Eu gosto de uma frase do Anselmo Grun, um monge cristão. Ele diz que a Lectio Divina é o lugar preferido para o encontro com Deus. É um lugar onde eu escuto o que eu estou lendo. Ela basicamente é composta por 4 passos. Tem o momento da leitura do texto, você lê o texto, depois você rumina o que você leu. O que Deus está me falando com esse texto? Qual é a mensagem pessoal para mim? O que Ele está querendo me dizer com essa passagem hoje? Depois tem o momento da oração, o momento da nossa resposta a Deus diante desse texto. E depois, como um bom relacionamento amoroso, tem o momento do silêncio. A meditação para esse pessoal, para esses homens e mulheres de Deus, ela era uma meditação nas Escrituras, eu disse isso agora. E consistia em fazer das palavras da Bíblia algo que lhes pertencesse. Irmãos, olha que lindo. Consistia em fazer das palavras da Bíblia algo que lhes pertencessem, não algo que eles conhecessem. Por isso, eles memorizavam e as repetiam de forma simples e profunda. Você tem dedicado um tempo para esse tipo de leitura bíblica? Se eu perguntasse para você agora, se nós tivéssemos uma conversa, eu e você, se eu perguntasse para você, o que Deus tem falado pessoalmente ao seu coração nesses dias, qual seria a tua resposta? A terceira prática que eu queria trazer para nós, oração de quietude, meditação na palavra, a Lectio Divina. E a terceira é uma 3 que é meio assim, é 2 junto com 2 juntas, mas elas são muito interligadas. É a prática do silêncio e a prática da solitude. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho percebido que essas 2 práticas, elas são 2 práticas muito mal interpretadas.
A prática do silêncio, ela às vezes é interpretado como algo que não está muito bem, como algo que não está bom. A pessoa, quando ela está quieta, é porque alguma coisa não está bem, ela está triste. Imagina, lá em casa, nós, família de italiano, a solitude, às vezes, ela também não é bem compreendida. E eu não estou falando de solidão, eu estou falando de solitude. Nós poderíamos ficar falando disso um bom tempo, são temas que eu gosto, mas a prática do estar só, às vezes, ela também é muito mal compreendida. Como egocentrismo, um comportamento antissocial. Só que para nós aqui, enquanto práticas dentro do nosso relacionamento com Deus, eu queria trazer o silêncio como uma prática que nos possibilita a ouvir. Se nós fizermos agora aqui, alguns segundos de silêncio, percebe os sons que você consegue escutar no silêncio, que enquanto eu estou falando, você não consegue ouvir. É incrível como o silêncio nos proporciona a ouvir. Que saudade das orações silenciosas nos cultos. Quanta falação, quantas palavras. E a solitude dentro do relacionamento com Deus é sinônimo de um a sós com Deus, de uma intimidade com Deus. Se a gente pensar, se você olhar com muito... A Bíblia é cheia de detalhes. Não é um livro para a gente passar rapidão assim. Se você observar o chamado de Jesus para os 12 discípulos, lá em Mateus 13, 12, diz que Jesus chamou eles para estar com ele. E depois para pregar e exercer autoridade. Sabe que nessas práticas de silêncio e solitude, Jesus é o nosso maior exemplo. E Ele é o maior exemplo porque, além dele praticar, Ele fazia isso com equilíbrio. Em momentos decisivos de Jesus, Ele se retirou. Ele se retirou, irmãos. Quando vinha muito o holofote, ele se retirava. Momentos dele de decisão, a própria escolha dos 12, ele se retirava em oração. Agora, eu acho muito curioso que às vezes no nosso meio cristão, da nossa vida assim comunitária, a gente tem uma certa desconfiança com essa questão dessa prática do silêncio e da solitude. A gente não encara, a gente tem um certo receio. Mas a gente dá pouca importância para aquele estilo de vida em que as pessoas têm um contato excessivo com pessoas. Então, se a gente vê um irmão que se retira para orar para alguma coisa, a gente tem uma preocupação. Mas aquele irmão que está 24 horas conectado, porque nós temos esse desafio. O nosso desafio atual, que esses homens e mulheres de oração do passado não tinham, o nosso desafio atual é que mesmo a gente se retirando, se você leva com você o teu celular, você não consegue ainda se desligar das pessoas. E eu queria citar 2 livros muito interessantes, de 2 cristãos. Um é do pastor luterano do Bonhoeffer. Ele tem um livro clássico que chama Vida e Comunhão. Você deve imaginar o que o livro quer dizer, né? Vida e comunhão. Mas ele dedica um capítulo 2, para falar da comunhão diária, como esse é um tripé fundamental na nossa fé cristã, a nossa comunhão.
Mas ele dedica também um capítulo para falar da solitude diária, importante. Um outro livro de um Thomas Merton, um autor que eu gosto muito, o título do livro é Homem Nenhum é uma Ilha. O que você acha que o livro vai dizer? Mas é curioso que nesse livro, O Homem Nenhum é uma Ilha, os 2 últimos capítulos do livro, ele se dedica à solitude e ao silêncio. Olha o que o Bonhoeffer diz, que quem deseja a comunhão sem a solitude, mergulha no vazio de palavras e sentimentos. E quem busca a solitude sem a comunhão, perece no abismo da vaidade. E o Thomas Merton ainda diz que o silêncio, ele é o pai da palavra. Deve haver uma hora do dia em que o homem que precisa falar fique em silêncio. No silêncio nós aprendemos a fazer distinções. Os que fogem do silêncio, fogem também das distinções. Não querem ver com muita clareza. Irmãos, irmã, você dedica um tempo da sua agenda para estar a sós com Deus? Mas a sós mesmo, até sem o celular. Você é uma pessoa equilibrada nas palavras? Você tem vivenciado um equilíbrio nessa vida comunitária e a tua vida a sós com Deus? São perguntas intrigantes para nós, né? A quarta prática que eu queria trazer, depois eu vou entrar nos últimos minutos numa meditação de um texto bíblico, é a prática da contemplação da natureza. Contemplação da natureza. E eu já preciso de antemão dizer e afirmar que contemplar, ela não é uma palavra que a gente tem no nosso vocabulário diário. Vocês concordam, irmãos? Nós cantamos hoje, né, um cântico, falava em contemplar, mas nas nossas conversas, no nosso vocabulário, a gente não usa a expressão a gente não usa o verbo contemplar, né? Mas, às vezes, por uma falta de conhecimento nosso, a gente pode associar a palavra contemplar a adorar, ou a venerar. E eu não estou falando de adorar a natureza. Eu não estou falando de venerar a natureza. Isso é panteísmo. O dicionário da Oxford, se você colocar a palavra contemplar, o significado é observar atentamente. Olhar com admiração. Irmãos, eu li algo essa semana que tem mexido muito com o meu coração. Se existe um grupo de pessoas que deveria olhar, cuidar da natureza, esse grupo de pessoas somos nós, cristãos. Isso não é discurso ambientalista. Isso tem o seu lugar, a sua hora e até os seus exageros. Porque para nós cristãos, quando nós falamos em natureza, nós estamos falando de criação. E se nós estamos falando de criação, isso subentende que existe um Criador. Então, contemplar a natureza não é adorar a natureza, é adorar o Criador. E é incrível que a Bíblia é recheada de elementos da natureza. A Bíblia é recheada de elementos da natureza. O Salmo 119 é lindo, não é? Vocês já leram o Salmo 119 na versão A Mensagem? O versículo 2 diz assim: a senhora alvorada
ministra aulas todas as manhãs. O professor anoitecer leciona no curso noturno. O verso 6 diz assim: é assim que a palavra de Deus atravessa os céus, desde o nascer do sol até o pôr do sol. Naquele livretinho do Charles Swindoll que eu citei, ele tem uma frase que ele diz que a terapia da quietude e o contemplar da natureza nunca deixarão de conduzir os nossos corações para mais perto de Deus. Eu vou repetir. A terapia da quietude, a oração da quietude e o contemplar da natureza nunca deixarão de conduzir os nossos corações para mais perto de Deus. Irmãos, na Bíblia, existe mar que abre. Existe Deus num vento, numa brisa suave. Tem montanhas, tem vales, tem nuvem de dia, lá com o povo do deserto, tem tempestade sendo acalmada, tem até estrela de Belém guiando outras pessoas, os magos. Existe figueira, tem grão de trigo, tem árvore plantada junto aos ribeiros, tem sol, tem nuvens, tem a escuridão no Gólgota. Existe até formiga que pode ensinar os preguiçosos. E o quão desconectado nós estamos dessa prática. O quão, às vezes, cansados, ou até mesmo assim, lotados, encharcados de informação. Hoje de manhã o pastor Evandro falou algo muito interessante, que às vezes diante de uma preocupação, a gente vai buscar informação e não contemplação. Mas eu queria convidar vocês, nesses últimos minutos, para nós meditarmos muito rapidamente no texto de Mateus 6, do verso 25 ao 34. Você pode abrir na sua casa depois. Eu queria fazer a leitura para nós, aqui na minha versão que eu estou hoje, da versão A Mensagem. Se você quiser fechar os teus olhos, ouvir. O texto de Mateus 6, irmãos, é um texto que ele, desde o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus ele está dando uma série de ensinamentos. Inclusive o início do capítulo Mateus 6, o início, ele fala de 3 práticas que devem ser feitas no privado, na nossa vida sozinho. E uma delas é a prática da oração. E se você olhar com bastante cautela esse texto da oração, Jesus diz que o teu pai que em secreto te ouve. Não. Quando você for orar, você entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que em secreto te vê. Até se nós estivermos em silêncio com ele está nos vendo. Mas esse texto específico, do versículo 25 ao 34, ele não é um texto, irmãos, Jesus não está dando conselhos para qualquer pessoa. Mateus 6, 25 a 34, não é um conselho que Jesus está dando para qualquer pessoa. Este é um conselho que Jesus está dando para os preocupados. Foi no início desse ano que eu entrei em contato com uma preciosidade também, do Kierkegaard, um filósofo cristão. E ele escreveu um livrinho. E dentro desse livro tem uma meditação dele. O que podemos aprender com os lírios do campo e as aves do céu?
Eu quero ler com vocês. Você pode fechar os teus olhos, ouvir. Se vocês se decidirem por Deus, vivendo para cultuá-lo, não ficarão aflitos com a comida que terão de colocar na mesa, ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves do céu, livres, desimpedidas, não estão presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para Ele muito mais que passarinhos. Será que alguém consegue ficar 1 centímetro mais alto, preocupado diante do espelho? Todo esse tempo, todo esse dinheiro gasto com moda, pensam que faz muita diferença? Em vez de correr atrás da moda, caminhe pelos campos e observem os lírios silvestres. Não se enfeitam, nem compram, mas vocês já viram formas e cores mais belas? Os 10 homens e as mulheres da lista dos mais bem vestidos iriam parecer maltrapilhos comparados às flores. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acha que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Querem convencê-lo a relaxar? E não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha, é que se prende a essas coisas. Mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Oriente a sua vida de acordo com a realidade e a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupe com as perdas da vida de acordo com a realidade. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã, quando depararem uma situação difícil. Deus estará lá para ajudá-los. Irmãos, você percebe comigo que o conselho que Jesus dá para o preocupado, para a preocupada, é contemplar a natureza? O conselho é: pratica a contemplação da natureza. O Kierkegaard fala que os lírios do campo e as aves do céu, eles são os professores que Jesus coloca para ensinar o preocupado e a preocupada, a pessoa preocupada. E eu queria trazer 3 detalhes que eu confesso que por muitos anos passou desapercebido para mim. Eu queria trazer 3 detalhes desse texto que nós podemos aprender com essa contemplação da natureza. Tem um segredo nesse conselho de Jesus, não é tão simples assim. E a primeira coisa que eu queria pontuar é que existe um chamado de Jesus, que é um chamado: vai até o campo. Irmãos, o texto não diz lírios do vaso, aquele que é cuidado pelo jardineiro, que está todo dia dando água, olhando se está bem. Não, é lírios do campo. Isso implica um deslocamento.
eu recebo e compartilho com vocês um chamado de Jesus. Sai do barulho, sai da multidão, sai do lugar da inquietação. Esse é um conselho para o preocupado. Agora, você vai para o campo fazer o quê? Como que é essa contemplação da natureza? Aqui Jesus dá uma dica. É para ir lá e observar os livros? Primeiro que é observar, não é aquela olhadinha rápida. É observar, isso leva tempo. Eu imagino que não é algo que a gente faz uma vez e pronto. Não é um olhar assim rápido, como a gente está acostumado a passar o dedo no celular e nas coisas. Não, não é. Primeiro que é observar. E é observar o quê? É observar como eles são bonitos, é observar como eles são coloridos. O texto diz que é observar como crescem. No final de 2020, eu pedi se eu poderia conversar com uma diretora espiritual, uma pessoa cristã que caminha com a gente, comigo, com o Cazu há muito tempo. Eu perguntei se nós poderíamos conversar, que eu queria conversar com ela sobre a minha leitura bíblica. Este era o assunto. Eu estou tendo uma dificuldade nas minhas leituras bíblicas. Essa missionária cristã, alemã, mora num lugar muito verde, muita natureza, e nós marcamos online, e eu comecei a conversa falando para ela de um pé de acerola que nós compramos e que está me dando muito trabalho, num vaso. Nós moramos no 14º andar de um apartamento. E eu falei lá que ele estava num ciclo de adoecimento, que eu já tinha mudado, e falei e entrei, deixei o assunto que não é espiritual do lado e fui para o assunto espiritual, que eu achava que era o mais espiritual, que era sobre a minha leitura bíblica. E nós conversamos 1 hora, 1 hora e meia, ela me deu vários ensinamentos, uma conversa muito gostosa, e no final, quando ela foi orar por mim, ela orou assim: Deus, fala com a Érica através do pé de acerola dela. E eu tenho registrado, irmãos, dia a dia, semanalmente, muitas coisas que Deus tem falado, algumas coisas muito difíceis, duras. E num determinada manhã eu estava lá fazendo o meu tempo devocional com Deus e eu olhei o pé de acerola, como ele está crescendo. E ele estava crescendo de um lado e do outro lado ele não estava crescendo. E Deus trouxe para mim algumas áreas da minha vida. E depois, num outro momento, conversando com um jardineiro, que eu fui comprar um adubo, e eu comentei: nossa, meu pé de acerola cresce de um lado, do outro ele não cresce. Ele falou assim: eu acho que você tem que virar, tem um lado só que está tomando sol, o outro não. Coloquei diante de Deus algumas áreas da minha vida que precisam ir para o sol. Então, é um olhar atencioso de como cresce. Irmão, se você pegar um olhar atencioso nas coisas, nas situações da tua vida, como teus filhos estão crescendo, como que a tua carreira está crescendo, como que a tua vida com Deus está crescendo, é um crescimento saudável, não é? E nessa contemplação, Deus fala conosco. E por último, é curioso que Jesus, nesse texto, nesse conselho que Ele está dando para as pessoas preocupadas, não tem só lírio do campo e não tem só ave do céu. Tem os dois. E aqui eu percebo um chamado, um convite, eu tenho gostado dessa palavra, um convite de Jesus para nós, diante das nossas preocupações, a desenvolvermos um olhar integral. Porque eu não sei você,
Mas quando eu estou preocupada com algo, parece que o meu olhar fica fixo, só naquilo. E nesse movimento de olhar para cima, olhar para baixo, olhar para cima, olhar para baixo, as nossas preocupações, elas podem desaparecer.